Segundo Crônicas, capítulo 25, versículo 1. Era Amazias da idade de 25 anos, quando começou a reinar. E reinou 29 anos em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Joadã de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém não com inteireza de coração. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém não com inteireza de coração. Então, olhem para mim, por favor. Amazias, quando ele assumiu o reinado do seu pai, ele tinha que fazer uma escolha. Seguir o exemplo do pai, que foi um péssimo rei, idólatra, e que levou o povo de Israel também à idolatria, ou seguir os conselhos da sua mãe, que era uma pessoa de Deus, que era uma pessoa convertida, que a Bíblia até faz questão de colocar aqui o nome dela, por causa do caráter dela, e que dava a ele ensinamentos sobre como ele deveria agir para que Deus fosse com ele. Então ele tinha que escolher, seguir o exemplo do pai, ou seguir os conselhos da mãe. E de uma certa forma, olhem para mim, por favor, de uma certa forma, ele até seguiu os conselhos da mãe, porque está escrito que ele não fez o que o seu pai fez, está escrito que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, seguindo os conselhos da mãe. Mas o que a Bíblia diz? Que ele fazia o que era certo, fazia o que era reto, mas não era com inteireza de coração. O que significa inteireza? A palavra inteireza vem de todo, de inteiro. Ou seja, ele fazia, mas não fazia de todo o coração. E isso fez a diferença. Para ele, talvez não. Porque talvez ele pensasse o seguinte: bom, eu estou fazendo tudo que a minha mãe me aconselhou, eu estou fazendo tudo aquilo que, de acordo com a minha mãe, é reto aos olhos de Deus, mas Deus via que ele não estava fazendo de coração, estava fazendo por causa dos conselhos da mãe, mas não era algo que vinha de dentro dele, e por isso ele não fazia de todo o seu coração, e isso fez toda a diferença. Existem 3 tipos de pessoas: aqueles que não fazem o que é reto aos olhos de Deus, existem aqueles que fazem o que é reto, mas não é de todo o coração, e existem aqueles poucos que são os que fazem o que é reto e fazem de todo o coração. E é exatamente esses poucos os que de fato agradam a Deus, porque tratando-se de um Deus que conhece o nosso coração, porque assim, se fosse para os homens, não faria muita diferença. Por exemplo, você lá no seu trabalho, o seu patrão, ele não quer saber se o que você vai fazer é de coração ou não, ele quer saber que você faça. Sim ou não? Ele não quer saber se você está ali, que trabalho maravilhoso, como eu gosto de trabalhar aqui nesse lugar. Ele quer saber disso? Não, ele quer saber que você faça o trabalho bem feito. Então, para ele, não faz diferença. Mas tratando-se de um Deus que conhece o nosso coração, para ele faz toda a diferença, ao ponto de repente, é até melhor a pessoa nem fazer, do que fazer e não fazer de todo o quê? Coração. Porque a gente repara em vários exemplos na Bíblia, que fazer de qualquer maneira é a mesma coisa que não fazer. Entende? Quem aqui é casado, por favor, quem é casado? Imagine, por exemplo, que o marido chega em casa, a esposa cozinha bem, uma maravilha de cozinheira, a comida dela saborosíssima, você chega em casa cheio de fome, a sua esposa põe lá o prato com aquela cara feia, como quem tivesse a obrigação de estar cozinhando para você, que se ela pudesse, não cozinhava, você ia comer aquela comida saborosa, mas como? Já aconteceu de você estar num restaurante, ser mal atendido, e você perder até a fome, não já? Por quê? A comida mudou o sabor? Por que você perdeu a fome?
a má vontade, de qualquer jeito. Entende sim ou não? Imagine você receber uma prenda, a mulher receber aquela flor bonita que ela gosta, e o marido sabe qual é a flor que ela gosta, vai lá, compra aquele buquê bonito, maravilhoso, e dá para você assim, com aquela má vontade. Toma aqui, ó, seu aniversário hoje, pega aí o seu presente. O que é que você sente com aquele presente? Mas não era o presente que você gosta? Mas a maneira que você ofereceu faz diferença. Então, pessoal, olhem para mim, por favor. Há pessoas que estão na igreja, fazem tudo certo, mas ela não vê resultado no que faz, por causa da maneira que ela faz. E quando eu falo resultado, eu não estou falando só em resultado material, em bênçãos. Às vezes há pessoas que estão anos na igreja e não se convertem, anos na igreja e não recebem o Espírito Santo, porque ela busca, toda quarta-feira, todo domingo ela está aqui na igreja, mas a maneira com que ela busca, ela todo domingo, toda quarta vem à igreja, mas a maneira que ela vem na igreja, a maneira com que ela assiste o culto, então a pessoa se acomoda. Eu penso, não está escrito ali, mas eu penso que Amazias se sentia confortável pelo fato de saber que fazia tudo certo, mas Deus não estava se agradando, porque o que ele estava fazendo certo não era de todo o coração. E há pessoas enganadas dentro da igreja, porque ela diz o seguinte: mas eu vou todo domingo à igreja. Mas como é que você vem? Você sabe que há pessoas que elas vêm, por exemplo, eu já vi por onde eu já passei, pessoas que elas vinham com o marido todos os domingos, o marido vinha com ela todos os domingos, aí a esposa faleceu, ou o marido faleceu, pronto, ela já não vem mais. Ela vinha todos os domingos, mas vinha para fazer companhia ao marido, companhia à esposa. Pessoas que quando estavam lá no Brasil, por exemplo, que a igreja era na porta de casa, a família vinha com ela para a igreja, então ela é diferente. Aí ela chega aqui em Portugal sozinha, a igreja é mais longe, não tem tantos transportes, pronto, já não quer, já não vem mais. Vinha à igreja, mas bastou uma circunstância qualquer para mostrar que ela vinha, mas não vinha de todo o quê? O coração. A mesma coisa em relação à palavra. Por exemplo, eu estou aqui pregando, muita gente está olhando para os lados, não está prestando atenção. Eu sei que eu estou dando o meu melhor, mas há pessoas que não está entrando por um ouvido, saindo pelo outro. Porque ela pensa o seguinte: mas eu estou aqui na igreja, o que mais o pastor quer? Eu estou aqui ouvindo o que ele está falando, o que mais o pastor quer? Mas será que isso é o suficiente? Olhe para a sua vida. Olha para a sua condição espiritual. Será que isso é o suficiente? Será que Deus se agrada só de você estar aí, cumprindo o seu dever de estar aqui todo domingo pela manhã? Será que Deus se agrada apenas pelo fato de você estar aqui presencialmente? Então, faça uma avaliação, porque se você não fizer essa avaliação, e não fizer uma avaliação sincera, corre o risco de você se enganar. A Bíblia fala, por exemplo, lá nas cartas às igrejas da Ásia, eu não sei se... Pode vir aqui 7 obreiros, por favor? Se tiver aqui 7 obreiros de uniforme, vem aqui, por favor. São 1, 2, 4, 5, 6, 7. Já está, obrigado, obreiro, obrigado. Já está aqui. Eu contei certo? Venham aqui, por favor. 7 obreiros. Imagine que cada obreiro aqui seja uma daquelas 7 igrejas da Ásia. Falta um? Era você mesmo, está vendo? Obrigado, Brena. Então, aperta mais um pouquinho, por favor. Imagine você. Nós já fizemos o estudo aqui das 7 cartas, e você já deve se lembrar. Das 7 igrejas, apenas 2 não foram condenadas, não foram repreendidas por Jesus. Então, obrigado, fica aqui um pouquinho aqui do lado. Das 7, apenas 2 estavam bem espiritualmente. Apenas 2. Imaginem que a gente fosse dividir aqui, apenas 2/7 de nós estaríamos bem espiritualmente. A maioria não estava. E 2 delas, que era a igreja de Éfeso e a igreja de Laodiceia, fazia tudo direitinho. Mas o problema estava na maneira que elas faziam. A igreja de Éfeso, por exemplo, ela fazia
tudo direitinho, como fazia antigamente. Mas Jesus disse, olha, tenho contra ti que você abandonou o primeiro amor. Jesus viu que eles faziam, mas já não faziam com o mesmo amor de antes. E a outra, a igreja de Laodiceia, pior ainda, Jesus disse, eu tenho vontade de vomitar você da minha boca, porque você não é nem frio, nem quente, porque é o quê? Morno. Eles faziam, mas a maneira com que eles faziam, era uma maneira morna, religiosa, mecânica. Então essas duas faziam, quem olhava para elas fazendo o que elas faziam, não imaginava, porque afinal elas faziam tudo que as outras duas também faziam, fazia tudo direitinho. Estas não, essas estavam em pecado. As igrejas, as outras 4 igrejas, não estavam bem com Deus, estavam no pecado. Mas o pecado delas era a maneira com que elas faziam, que era uma maneira relaxada, que era uma maneira religiosa, uma maneira morna, e Deus não se agradou daquilo. Percebe, sim ou não? Então, nós temos que fazer esta avaliação para não correr esse risco, porque senão, se nós nos contentarmos apenas pelo fato de estarmos fazendo, eu sou dizimista, eu sou uma pessoa fiel a Deus, eu não estou no adultério, não estou na prostituição, mas não é só isso. O que Jesus disse lá em Mateus capítulo 23? Ele diz, amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. Ou seja, não basta amá-lo, não basta você vir à igreja, não basta você ser fiel, Deus quer que você faça isso de todo o seu coração. E por quê, pastor? É simples, porque Ele também nos ama de todo o coração. Está escrito, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para nos salvar. Então, se Ele nos ama de tal maneira que deu o seu único Filho para nos salvar, Ele está exigindo que, no mínimo, a gente o ame de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o entendimento. Então, eu penso que com essa mensagem, o Espírito Santo está pedindo o quê? Continue a fazer, mas eu quero que você faça de todo o coração. Continue a me servir, continue a me buscar, continue a fazer, se você está fazendo o que é reto. Continue a fazer, mas não é apenas o fazer, mas é a maneira com que você faz que vai me agradar. Só para concluir, obrigado, obreiros, obrigado. No passado, quando o povo de Israel ia fazer a oferta, o holocausto, está escrito que quando o ofertante queimava o sacrifício, se a fumaça daquele sacrifício subisse na vertical, era o sinal de que aquela oferta tinha sido aceita, e consequentemente o ofertante havia sido aceito. Mas se a fumaça daquele sacrifício, ao invés de subir na vertical, se espalhasse pela horizontal, era um sinal de que aquela oferta não havia sido aceita. E não é por causa da qualidade do animal, porque muitas vezes o animal até era perfeito, mas o ofertante, a intenção do ofertante não era a correta. Lembra quando Jesus disse que se você traz uma mágoa contra um irmão, que você, ao invés de fazer a oferta naquela condição, você primeiro pousa a oferta do lado, vai lá, se conserta com o irmão, e depois vem e faz a sua oferta. Porque quando você, até a maneira com que você se apresenta diante de Deus, vai fazer com que essa oferta vai ser aceita ou não. E tudo que nós fazemos é uma oferta. Vir à igreja é uma oferta. Nós vamos buscar o Espírito Santo. Essa oração, esse louvor é uma oferta. Tudo que nós fazemos para Deus é uma oferta. Mas essa oferta, para ser aceita, tem que ser feita de todo o seu coração. Porque do contrário, a fumaça vai o quê? Se espalhar. E no resultado não acontece. Não há transformação, não há novo nascimento, não há batismo com o Espírito Santo, não há transformação. Por quê? Porque você faz, mas não faz de todo o coração. Então avalie
E se você reconhece que você poderia fazer com mais dedicação, com mais vontade, com mais amor e não tem feito, fala para ele que a partir de hoje será diferente. Eu penso que ele merece o nosso melhor, ou não. Então, fala isso para ele, diga para ele que você vai ser diferente a partir de hoje. Amém? Fiquem de pé, por favor.